Bom dia a todos, hoje quarta-feira, dia 3 de março de 2021, segunda semana da quaresma. Evangelho é Mateus, o capítulo 20, versículo 17 a 28. E o texto é este: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita, outra à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles pelos quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Olha só. Aqui, 2 atitudes contrastantes. Primeira delas, de um lado está Jesus, o Filho do Homem, cuja a vida está a ponto de se entregar à morte, como sinal de seu total desprendimento e de sua absoluta fidelidade à vontade do Pai. O Filho será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo, para crucificá-lo, mas no terceiro dia ele irá ressuscitar. Caminhando para a morte, Jesus tem consciência de não ter dado espaço em seu coração para o egoísmo, as vontades próprias, as paixões desordenadas que são próprias do ser humano. Sua existência se define aqui como um serviço livre, generoso, fiel, gratuito aos que viviam escravos do abandono e do pecado e precisavam ser libertados por ele. Do outro lado, contrasta a atitude dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ambiciosos, interesseiros, egoístas, eu diria, querendo a todo custo garantir um lugar de destaque no reino messiânico que está para se instaurar e assim obterem privilégios, quem sabe como ministros do novo rei. Olha isso. Estão pensando em si próprios, sinal de que não tinham entendido nada sobre o novo reino de que tanto Jesus falava. Ah, mas foi a mãe deles que veio pedir em favor deles. E o pedido de uma mãe, a gente entende. Ela quer o melhor para seus filhos. Está certo, todos nós entendemos, mas não aqui. Isto, certamente, ela veio pedir, mas eles tinham certeza disso. Com certeza, na vida, no dia a dia em casa, era esta a conversa. E a mãe aqui só deu um empurrãozinho. Não haviam entendido nada que o reino que Jesus trazia era o reino do serviço, da doação, da entrega, sobretudo em favor dos mais simples e dos pobres. Receber aqui o batismo seria o batismo do compromisso, da responsabilidade, da nova missão. Beber do cálice de que Jesus pergunta no evangelho de hoje, também aqui é estar disposto, disponível, a abraçar até a paixão e a morte como o próprio Mestre e Senhor. Estão disponíveis? Sim, estamos. Certamente passava pela cabeça deles aquela ideia de um banquete real, junto com muita gente importante, comida farta e bebida para todo mundo realmente de graça. Tomar o cálice do rei, quem não gostaria disso? Só que não era disso que Jesus estava falando. O cálice aqui é o cálice do sofrimento, da paixão.
em favor dos irmãos, sobretudo dos mais necessitados, dos mais pobres. Por isso Jesus diz, olha, os grandes das nações, todo mundo sabe como eles agem. Eles tiranizam os pequenos. Entre vós não pode ser assim. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Isso não só serviu para os dois, mas também para todos os outros e para nós também. O cristão tem diante de si essas duas possibilidades. A fidelidade à sua vocação cristã dependerá da capacidade de optar pelas atitudes que tomou Jesus na sua vida. Embora o discípulo tenha que enfrentar a cruz, esta é a atitude que certamente corresponde à vontade do Pai e que Jesus foi fiel até o seu último momento, o momento da cruz. Então, meu irmão, minha irmã, aqui fica para nós este grande apelo também. De que lado estamos? Qual é a das atitudes que nós estamos dispostos a abraçar? Aquela de Jesus ou aquela que foi querida pelos dois discípulos de hoje? Pensemos nisso. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia e fiquem todos com Deus.